Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso. Na última aula, a gente falou sobre os instrumentos orçamentários, né? PPA, LDO, LOA, o conteúdo de cada um desses instrumentos, né? Os prazos de elaboração desses instrumentos, quando esses prazos não são respeitados, né? Falei exatamente também que é um assunto muito cobrado lá nas provas. E tenho certeza que vocês fizeram o dever de casa, né? Já fez a leitura do material escrito, né? Do curso escrito em PDF e também já fez os exercícios, já conferiu lá o gabarito todo comentado. Bom, já que vocês já fizeram isso, né, vamos partir para o terceiro ponto, que são os créditos adicionais. Outro assunto também muito explorado pelas bancas. Bom, os créditos adicionais, eles estão, na verdade, os créditos adicionais eles estão normatizados principalmente na Lei 4.320 e também na Constituição Federal. Então, a gente vai exatamente verificar essas regras em detalhes para a gente não perder nenhuma questão de prova que caia sobre créditos adicionais. Então, vamos lá. Bom, de acordo com o artigo 40 da Lei 4.320, né, a gente vai começar a trabalhar aqui a Lei 4.320, o artigo 40 assim dispõe sobre os créditos adicionais. São créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Bom, para a gente entender esse conceito, a gente precisa entender alguns mecanismos em relação à realização da despesa. Então, quando a gente vai realizar a despesa, quando o governo vai realizar a despesa, a primeira coisa que ele precisa ter é autorização legislativa. Sem autorização legislativa, ele vai realizar uma despesa de forma ilegal. Toda despesa orçamentária para ser realizada precisa de uma autorização legislativa. Então, se ele vai pagar despesa de pessoal, se ele vai construir um hospital, construir uma escola, uma ponte, contratar um serviço, né, adquirir um material de consumo, pagar uma conta de luz, ele precisa de autorização legislativa. Se ele realizar essa despesa sem autorização legislativa, é considerado uma ilegalidade, em decorrência do princípio da legalidade da administração pública, que fala que os gastos têm que ser autorizados através de lei. Então vamos aqui para esse fluxozinho que eu acabei aí de preparar para vocês, né? Está aí no nosso material, e ele vai dizer exatamente esse passo a passo que a gente precisa entender para saber o que são créditos adicionais. Então a gente tem lá o primeiro passo, que é a realização da despesa. Então, para o governo realizar uma despesa, então a gente está falando aqui especificamente do governo. O governo, para realizar uma despesa, ele precisa de autorização legislativa, ou seja, ele precisa de uma lei que autorize ele a realizar aquela despesa. Essa autorização legislativa, para a realização de uma despesa específica, é chamada de crédito. Então, ele precisa de crédito. Mais ou menos parecido com a nossa vida, né? Para a gente realizar uma despesa, a gente precisa de dinheiro? Não. A gente precisa de crédito. Se a gente tem um cartão de crédito, a gente já pode realizar uma despesa. É a mesma coisa o governo. Para ele realizar uma despesa, ele precisa de um cartão de crédito. Só que esse crédito é dado através de lei, diferente do nosso, que é um cartão de crédito. Não precisa de dinheiro, precisa do crédito, da autorização legislativa. E aí, esse crédito, que é essa autorização legislativa específica para realizar determinada despesa, ele também tem um valor, né? Que pode ser realizado um limite, né? Digamos assim, igual o limite do cartão, ele tem um limite, ou seja, uma dotação. Então, ele tem lá o crédito e tem uma dotação, um valor. Então, o que é o crédito? Crédito é a especificação da despesa que está autorizada na LOA ou em créditos adicionais, que é o que a gente vai visualizar agora. Então, para o governo, quando cai em prova que para o governo realizar uma despesa precisa de crédito, está certo. E esse crédito tem que ser dado através de lei, ou seja, é uma autorização legislativa. E cada crédito, que é a especificação da despesa, tem que ter uma dotação, um determinado valor para aquela despesa ser realizada. E aí, esses créditos, eles são contemplados na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Os contemplados na LOA são chamados de créditos iniciais.
Então, os contemplados na LOA são chamados de créditos iniciais. E os não contemplados na LOA, que é exatamente o tema que a gente vai estudar agora, são os créditos adicionais. Então, os créditos adicionais são aqueles que não foram contemplados na lei orçamentária. E aí, os créditos adicionais, eles se dividem em 3 espécies. Suplementar, que depois eu vou destacar, a gente vai estudar com calma cada um desses. O especial e também tem o crédito extraordinário. Então, são 3 tipos de créditos adicionais: suplementar, especial e extraordinário. Mas por que existe a figura dos créditos adicionais? Então, você fica imaginando o seguinte: o orçamento que vai aprovar os gastos, ele é aprovado no ano anterior. Então, com uma certa antecedência. Quando chega na execução orçamentária, muitas vezes ocorrem necessidades de mudar aquele orçamento, de mudar aquele planejamento. Por alguma alteração, por alguma informação nova, por alguma mudança, né, nos interesses administrativos do governo, ou até por algum acontecimento intempestivo, ou por uma situação emergencial, ou por um aumento maior do preço do que estava previsto em determinados produtos, em determinados serviços. Então, muitas vezes, é necessário fazer remanejamentos, necessário fazer modificações naquele orçamento que foi aprovado. Essas modificações, elas são chamadas de créditos adicionais. Elas são feitas através dos créditos adicionais, que é um gênero que se divide em 3 espécies: suplementar, especial e extraordinário. Então, vamos voltar lá à leitura do artigo 40 para a gente começar a entender melhor o que diz o artigo 40. São créditos adicionais as autorizações de despesa. Então, são autorizações de despesa, como a gente está visualizando aí, não computadas, que não foram computadas, né, no orçamento, na lei orçamentária, por algum motivo, ou foram insuficientemente dotadas, ou seja, foram computadas, mas por um valor insuficiente, ou seja, a dotação daquele determinado crédito foi insuficiente. Então, nesse caso, tem que ser feito alterações no orçamento mediante o que a gente chama de créditos adicionais. Tá bom, gente? Então, se hoje perguntarem para você, né, o que é necessário para o governo realizar uma despesa? É dinheiro? Não, é crédito. E o que é crédito? É uma autorização legislativa, né? Uma autorização dada por lei. É igual, como eu falei, a nossa vida, a gente não precisa de dinheiro para realizar despesa, a gente precisa de um cartão de crédito. Então, o governo é a mesma coisa, só que o cartão de crédito é dado exatamente por lei, no caso do governo, tá bom? Então, essas são as considerações iniciais aí sobre o entendimento dos créditos adicionais. Os créditos adicionais, eles se dividem em 3 espécies. Então, o artigo 41 ele vai deixar isso bem claro. Os créditos adicionais se dividem em suplementares, especiais e extraordinários. Então, são as 3 espécies de créditos adicionais, cada um com a sua característica. E nas provas é interessante a gente entender quando que é necessário abrir um crédito suplementar, quando é necessário abrir um crédito especial e quando é necessário abrir um crédito extraordinário. A gente tem que tomar esse cuidado, ter esse entendimento. O suplementar, tá, gente? Ele é destinado a reforço de dotação orçamentária. O suplementar é o seguinte, é quando existe um crédito, só que esse crédito no orçamento ele tem um valor insuficiente, então é necessário um reforço. Então, toda vez que acontecer essa necessidade de um reforço da dotação do crédito, se abre um crédito suplementar, exatamente para suplementar essa dotação. Então, nesse caso, a gente tem lá a figura do crédito suplementar. O crédito especial são aqueles destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Ou seja, no crédito especial, não existe o crédito para aquela determinada despesa. Então, nesse caso, como não existe o crédito, a gente não tem como suplementar a dotação. Então, nesse caso, vai ter que ser criado um crédito novo. E aí, nesse caso, vai usar
a modalidade de crédito adicional especial. É quando você não tem o crédito, ou seja, autorização específica para aquela determinada despesa. Por exemplo, só para a gente entender, vamos supor que o governo vai realizar a construção de uma escola. Se no orçamento está lá, construção de escola no valor de 50 mil, e ele pretende construir uma escola que o valor é 80 mil, nesse caso, ele vai ter que usar o quê? O crédito suplementar, porque ele já tem a dotação, já tem o crédito para a construção de escola no valor de 50 mil, só que a dotação é insuficiente. Então, ele tem que abrir um crédito suplementar para aumentar a dotação em mais 30 mil. Aí sim ele vai poder realizar a construção da escola. Agora, vamos supor que ele quer construir a escola e não tem no orçamento autorização para a construção de escola. Então, nesse caso, não tem jeito, ele não pode abrir o suplementar, ele vai ter que abrir o crédito especial, porque ele vai ter que criar uma despesa nova, uma despesa para as quais não haja dotação orçamentária específica. Então, é só para lembrar que o especial, né, ele deve ser utilizado quando é necessário a realização de uma despesa nova. Entende-se despesa nova aquela que não está contemplada na lei orçamentária, tá bom? E o extraordinário, ele já tem uma característica diferente, porque o extraordinário, como o texto já fala aqui, ó, ele é destinado às despesas urgentes e imprevistas. Então, são para as despesas que tem que ter essas duas características, urgência e imprevista, ser imprevistas. E ele coloca aqui um exemplo, né? No caso de guerra, são exemplos, tá? O texto é exemplificativo. Comoção intestina, que depois eu vou falar, é a comoção interna, que é equivalente à guerra civil, mais ou menos. Imagina se a gente estiver passando por uma guerra civil, um reboliço interno que esteja comprometendo aí o governo. Então, nesse caso, a gente está passando por uma comoção intestina. Que nome estranho, né? Mas esse é o nome que a Lei 4.320 dava em 1964. E no caso de calamidades públicas, uma epidemia grave, alguma coisa nesse sentido. Então, os extraordinários são para situações que têm essas duas características, urgência e imprevisibilidade. Então, nesses casos, onde você tem essas duas características juntas, ou seja, o governo, ele vai poder autorizar despesas mediante créditos extraordinários. Bom, só fazer aqui, antes de falar mais do crédito extraordinário, só fazer uma observação aqui, porque a Constituição Federal de 88, ela também, né, normatiza os créditos extraordinários e ela só muda algum detalhezinho no texto, né, da Lei 4.320. Ela fala assim, a abertura de crédito extraordinário será admitida, né, para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, então a mesma coisa, né, tem que ter imprevisibilidade e urgência, como as decorrentes de guerra, comoção interna. Tirou aquela palavra feia, né, comoção intestina, mas é a mesma coisa de que comoção interna, ou seja, é uma situação tipo assim, a gente está passando por uma guerra civil, por exemplo, é uma coisa, um reboliço interno, uma coisa descontrolada dentro da sociedade, dentro do país, ou calamidade pública. Então, repete basicamente as três, com uma pequena alteração de comoção intestina para comoção interna, e ela fala assim, observado o artigo 62. É que o artigo 62, ele fala que, a gente vai até trabalhar, mas ele fala que os créditos extraordinários no âmbito do governo federal, eles podem ser abertos por medida provisória. Então, no caso da abertura de crédito extraordinário, pode ser promovida a sua abertura por medida provisória. Só cuidado, tá, gente? Porque quando a gente fala especificamente do crédito extraordinário, não é para qualquer despesa urgente, somente urgente. Isso é um erro que muita gente comete. Tem que ser urgente e imprevista, porque pode ser que a despesa seja urgente, mas seja prevista. Então, tem essa questão que a gente tem que analisar. Por exemplo, teve chuvas violentíssimas num determinado local, e essas chuvas provocou lá uma série de deslizamentos, uma série de catástrofes. Nesse caso, realmente, é uma situação urgente e imprevista. Então, aqueles gastos para resolver esses problemas provocados por essa enchente, né, por essa calamidade pública, elas podem ser custeadas mediante créditos extraordinários, porque tem as duas características, é urgente
e não tinha como prever que ia acontecer uma coisa tão pesada, tão forte como aconteceu, uma calamidade pública tão forte, né, provocada por uma chuva. Então, nesse caso, sim, as despesas podem ser custeadas mediante créditos extraordinários, mas tem situações que são urgentes, mas são previstas. Por exemplo, no município do Rio de Janeiro, todo ano tinha epidemia de dengue. A epidemia de dengue é uma calamidade pública, né? Uma situação urgente. Mas como tinha todo ano, não poderia falar que ela não era prevista. Então, o próprio orçamento que é feito no ano anterior já tem que deixar lá recursos para combater a epidemia de dengue, porque todo ano tem. Então, nesse caso, não poderia usar créditos extraordinários, porque apesar de ser uma epidemia, apesar de ser uma calamidade pública, apesar de ser urgente, tinha previsibilidade. Então, só cuidado que a despesa extraordinária, né, o crédito extraordinário, ela tem que ter duas características somadas: urgência, então deixar isso bem claro, e imprevisibilidade. Tem que ser urgente e imprevista. Não tem como prever no ano anterior, né? Lembrar que o orçamento ele é feito no ano anterior, então não tinha como prever. Ele tem que somar essas duas características. Maravilha? Então, o detalhe é que a gente tem que lembrar lá na hora da nossa prova. Bom, então vou colocar aqui um exemplo, né? Eu sempre gosto de exemplificar. Quem não trabalha no governo, quem não trabalha na área financeira, tem uma certa dificuldade de verificar o que são créditos adicionais, né? Então, vou botar aqui um exemplo para a gente trabalhar melhor essas informações do crédito adicional. Então, vamos lá. Vamos supor que na LOA, na lei orçamentária aprovada, que é aprovada no ano anterior, foi colocado lá créditos, né? Isso aqui são créditos. Para pagamento de despesa de pessoal, créditos iniciais, como eu falei, né? No valor de 500 mil, isso aqui, que na verdade são as dotações. Aqui é a dotação, é o valor. Para realizar despesas com serviço, dotação de 300 mil, isso aprovado na LOA. Para compra de veículos, 50 mil, também dotação aprovada na LOA, dando um total no orçamento de 850 mil. Beleza? Aí vamos supor que durante a execução, né, do orçamento, o governo pretenda realizar esses três tipos de despesa que a gente está colocando aí no exemplo. E aí, vamos analisar que tipo de crédito adicional que ele tem que colocar em cada um. Bom, primeiro, ele decide comprar veículos. Só que essa compra de veículos, o valor é de 70 mil. E aí você observa que no orçamento só tem lá o crédito veículos. Só que a dotação é insuficiente. A dotação é só no valor de 50 mil. Então, nesse caso, que tipo de crédito ele tem que abrir para a gente visualizar, né? O exercício seria um crédito suplementar no valor de 20 mil. Perdão, no valor de 20 mil. Por quê? Porque ele tem o crédito, só que a dotação é insuficiente. Se ele tem um crédito e a dotação é insuficiente, o crédito que ele tem que abrir é o suplementar. E nesse caso, faltando 20 mil, ele vai abrir um crédito suplementar de 20 mil reais. Tá bom? Então, é assim que funciona. Na segunda despesa, ele quer construir uma escola no valor de 100 mil. Aí vamos lá. Na LOA, tem autorização para construção de escola? Não. Só tem pessoal, serviços e veículo. Então, nesse caso, não tem como ele abrir crédito suplementar. Então, ele só pode abrir aqui, nesse caso, um crédito especial. Então, ele vai ter que abrir um crédito especial, dizendo que é para construção de escola e colocando lá a dotação, que nesse caso específico, 100 mil reais. Então, ele vai ter que utilizar um crédito, nesse caso especial, porque na lei orçamentária não tem nada para nenhum crédito para construção de escola, então ele está criando uma despesa nova. Então, nesse caso, ele vai ter que abrir um crédito especial. Beleza? Agora, vamos supor que teve lá uma situação diferente naquele município, teve uma chuva muito forte e a ponte que liga a cidade às outras cidades, né? Vamos supor que a cidade ela só tem uma saída, né? E essa saída é uma ponte. E essa ponte, em decorrência das chuvas, ela quebrou. E ele tem que construir
emergencialmente uma outra ponte, senão ninguém consegue entrar e sair na cidade. Então, aí sim, é uma situação urgente e imprevista. Não tinha como saber antecipadamente que ia ter uma chuva tão forte e aquela ponte ia cair. Então, nesse caso, ele vai ter que fazer obra emergencial, que é a construção da ponte. E aí, no valor de 50 mil. Como é uma obra, é uma situação urgente e imprevista, ele vai abrir um crédito extraordinário e aí ele vai discriminar para onde que é, né? Para uma obra, para uma ponte, no valor de 50 mil, ok? Então, nesse caso, obra no valor de 50 mil, tá bom, gente? Minha letra tá ruim ainda, né? Estou tentando aqui me adaptar nessa nova mesa digitalizadora, mas depois, com o tempo, né? Essa letra vai melhorando, tá bom, gente? Então, nesse caso, ele vai ter que abrir um crédito extraordinário. Então, a gente precisa ter noção, tá, gente? Quando deve ser aberto um crédito suplementar, um especial e um extraordinário. Muitas vezes a questão ela é contada uma história prática, ali um caso, uma simulação de um caso real, e você tem que, com base naquele caso real, discriminar se é um crédito suplementar, especial ou extraordinário. A gente ainda vai... Claro que para abrir um crédito, ele está criando despesa, ele tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Então, a gente vai estudar isso sim, né? Da onde que ele tira esses recursos para criar novas despesas igual a essas que a gente está visualizando aqui mediante crédito adicional. Maravilha? Então, agora que a gente já sabe o que é um crédito adicional, suplementar, especial, extraordinário, a gente vai verificar agora o que a legislação, né, tanto a Lei 4.320 quanto a Constituição Federal falam sobre os créditos extraordinários, os créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários. Então, vamos lá. O artigo 42 da Lei 4.320 fala que os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto. Olha que interessante, né, gente? Os créditos adicionais criam despesas adicionais. Portanto, se a despesa inicial tem que ser prevista na LOA, fixada na LOA, os créditos adicionais também têm que ser autorizados por lei. E depois que ele é autorizado por lei, eles têm que ser abertos por decreto. Tá legal? Então tem autorização legal e depois que tem autorização legal, eles têm que ser abertos por decreto para aí sim poder ser feita a realização da despesa com base naquele crédito, tá bom? A Constituição Federal, e só para lembrar, tá, gente? Ele não fala do extraordinário 42, só fala do suplementar e do especial. Lembrar que a abertura por lei, autorizado por lei, abertura por decreto, são características apenas do crédito suplementar e do crédito especial. Não fala do extraordinário. E o artigo 167, né, um artigo aí importante que a gente está estudando dentro do contexto do nosso curso, né? A gente está visualizando lá que já algumas partes desse 167, que fala assim, são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial, então, mais uma vez, falando somente do suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa. Então, o suplementar especial tem que ter prévia autorização legislativa, tem que ser autorizado por lei para ser realizado. E também tem que indicar os recursos correspondentes, né? Porque se ele está criando novas despesas, ele tem que dizer da onde que está saindo esses recursos também adicionais. Se são despesas adicionais, também tem que ter recursos adicionais para a realização dessas novas despesas. O artigo 165, no parágrafo 8º, ele fala uma observação importante. Eu já até comentei esse artigo, que fala do princípio da exclusividade, e ele fala que a lei orçamentária anual, a própria lei orçamentária anual, ela pode ter autorização, tá, gente? Ela pode ter autorização para abertura de créditos suplementares. Lembrar que a LOA, ela autoriza os créditos iniciais, mas ela também pode autorizar a abertura de créditos suplementares. Cuidado, tá, gente? O especial só pode ser autorizado por lei específica, mas o suplementar ele pode ser autorizado por lei específica e também pela lei orçamentária anual. Ó.
Então, a lei orçamentária anual só pode autorizar a abertura de créditos suplementares, ok? Então, é mais um detalhe da legislação que a gente está visualizando. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos créditos extraordinários, depois eu vou fazer uma sintetização disso tudo que eu estou falando aqui através de uma tabelinha que vai deixar essas informações mais claras para a gente fixar e conseguir gabaritar na nossa prova. Então, olha só, a Lei 4.320, no artigo 44, fala que os créditos extraordinários são abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. O que acontece? O crédito extraordinário, ele independe de autorização legislativa. Então, por ele independer de autorização legislativa, ele não passa previamente por uma autorização do legislativo para depois ser aberto. Então, aqui, na verdade, dada a necessidade, né, da urgência que esses créditos precisam ser aprovados, inverte a situação. Primeiro, ele é aberto por decreto e depois é dado conhecimento ao Poder Legislativo naquela abertura. Mas sempre é importante destacar que o crédito extraordinário independe de autorização legislativa. Ele independe de autorização legislativa. O que eu quero aqui destacar para vocês é que, nesse caso, é só um conhecimento que o Poder Executivo dá ao Poder Legislativo. Não é uma autorização. A autorização só é obrigatório para os créditos suplementares especiais, extraordinário em decorrência da urgência, ele é aberto sem autorização. Depois sim é dado conhecimento apenas ao Poder Legislativo daquele decreto, tá bom? O artigo 167, ele também dispõe da Constituição, tá, gente? Ele também dispõe sobre os créditos extraordinários. E aí ele fala que os créditos extraordinários têm que observar o artigo 62. Vamos lá, vamos visualizar o que fala o artigo 62 da Constituição. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias. Então, ele regulamenta várias situações de urgência e relevância que o governo pode utilizar medida provisória. Lembrar que a medida provisória tem força de lei. Então, em muitos casos, ela substitui a lei quando existe uma relevância e urgência. E aí, nesse caso, até a aprovação da lei pode gerar algum dano ao Brasil, algum dano ao país, e aí é feito as medidas provisórias. Bom, esse é o fundamento, né? E aí, o parágrafo 1º estabelece algumas vedações para a edição de medida provisória. Então, não pode editar medida provisória para planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, então não pode para planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos e créditos adicionais. Então, lembra que eu falei, né, na nossa primeira aula, que o orçamento é instituído por lei e que essa lei não pode ser substituída por uma medida provisória, exatamente porque dispõe o artigo 62, que não pode usar medida provisória nem para o plano plurianual, nem para diretrizes orçamentárias, nem para a lei orçamentária anual e também para os créditos adicionais. Porém, tem uma exceção. Pode só para o crédito adicional, previsto no artigo 167, parágrafo 3º, que são exatamente os créditos extraordinários. Então, os créditos extraordinários, eles independem de autorização legislativa, mas eles são abertos por medida provisória, no âmbito federal, tá? Então, lembrar que os créditos extraordinários são abertos por medida provisória. Agora, em relação à lei orçamentária e os demais créditos adicionais, que são os suplementares especiais, eles não podem ser instituídos, aprovados por medida provisória. É vedado. Só os créditos extraordinários que podem ser aprovados por medida provisória. Tá legal? Então, só cuidado. Então, PPA, LDO, LOA e créditos adicionais suplementares especiais não pode medida provisória. Créditos extraordinários pode medida provisória. Então, ficar atento a esses detalhes, né, do conceito de crédito adicional, das regras aplicadas aos créditos adicionais. Bom,
Então, só para a gente agora sintetizar, né, todas as informações que a gente andou estudando, é importante destacar que o crédito suplementar ele pode ser autorizado por lei específica, mas olha o detalhe, também pode ser autorizado na LOA. Então, lembrar que o crédito suplementar é o único dos créditos que pode ser autorizado na própria LOA. E a forma de abertura se dá através de decreto executivo. O especial não pode ser autorizado na LOA, somente lei específica. E aí, ele pode ser aberto por decreto executivo também depois da autorização, né? Primeiro tem que ter autorização legislativa. E o extraordinário, esse, independe de autorização legislativa, já que é uma situação urgente. Então, se é uma situação urgente, ele não precisa de uma autorização legislativa prévia. Agora, no caso específico, para abrir um crédito extraordinário, na União, ele é aberto por medida provisória. E nos estados e municípios que não possuem a figura da medida provisória, ele é aberto por decreto do Poder Executivo. Então, em estados e municípios não tem figura da medida provisória. Então, são abertos por decreto do Poder Executivo. Na União, eles obrigatoriamente têm que ser abertos por medida provisória. Isso em relação aos créditos extraordinários. Lembrar que esse decreto, né, de abertura, depois ele tem que ser dado conhecimento ao Poder Legislativo. Então, depois que esse decreto é emitido, tem que ser dado conhecimento ao Poder Legislativo desse decreto. Tá legal? Então, é uma situação aí que a gente tem que guardar, que são as autoridades, da onde que pode sair a autorização legislativa e as formas de abertura dos créditos adicionais. Então, turma, só para lembrar, né? E aí o artigo 46 fala que quando o crédito ele é aberto, o ato que abriu o crédito, que pode ser o decreto ou medida provisória, vai ter que indicar a importância, ou seja, o valor, né? A espécie, se é um crédito suplementar especial ou extraordinário, e a classificação da despesa até onde for possível. Então, detalhar ao máximo a despesa que vai ser realizada. Tem que ser especificada, né? É o que a gente chama lá, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, o princípio da especificação, que também é conhecido como princípio orçamentário da discriminação. Ok? Então, a despesa, o ato que abriu, ou seja, o decreto ou medida provisória, tem que indicar a importância, qual o valor daquele crédito, qual é a espécie, se ele é suplementar especial ou extraordinário, e detalhar a despesa até onde for possível. Ou seja, obedecer o que a gente chama de princípio da especificação ou discriminação do orçamento. Maravilha? Então, lembrar que o extraordinário independe de autorização legislativa e o suplementar especial depende de autorização legislativa. Lembrar que o suplementar pode ser autorizado na própria lei orçamentária. E lembrar que os créditos, né, em regra, são abertos por decreto. O único e é somente na União, no caso dos créditos extraordinários, que a abertura ocorre por medida provisória.